a gente. Então, vamos lá. Já coloquei aqui para gravar. Então, o que acontece, gente, é que a questão, né, da astrologia védica é que quando existe uma diferença entre a astrologia védica tradicional, que a gente chama de ocidental, e a astrologia védica indiana, né? Então, a diferença é que a astrologia védica, ela entende, ela estuda a pessoa a partir da constelação. Então, como que a gente calcula o ascendente? Ou seja, quem é a sua primeira casa? Então, eu, por exemplo, na astrologia ocidental, eu sou de Câncer. Então, eu nasci quando o Sol, né, de acordo com a astrologia ocidental, eu nasci quando o Sol está em Câncer. Então, a astrologia ocidental, ela entende o seu ascendente aonde o Sol estiver com os cálculos da astrologia ocidental. Então, provavelmente, né, o Sol, ele move a cada um mês. Então, ele passa, né, os 12 meses do ano são os 12 signos do zodíaco. Né? Eu tenho uma aula só disso, numa live que a gente fez muito exercício prático, porque essa parte é um pouco mais difícil de entender. Mas, na astrologia védica, a gente entende as constelações. Então, o que acontece? Se uma pessoa estiver nascendo agora, exatamente aqui onde eu moro, na Índia, ela vai nascer, por exemplo, no signo de, sei lá, Capricórnio. Daqui a 2 horas, já a outra pessoa que nascer no mesmo lugar aqui vai ser do signo de Aquário. Então, no mesmo dia, a gente tem 12 signos nascendo. Então, a gente não usa o Sol como referência. E isso é muito confuso, às vezes, para as pessoas, elas ficam meio confusas. Como assim? Não, porque na astrologia védica, a gente vai usar a constelação como cálculo do ascendente, ou seja, da primeira casa. Por isso que no mesmo dia nascem, a cada 2 horas, 12 signos diferentes. Na astrologia ocidental, não. O Sol acabou de entrar em Leão, né? Na astrologia védica. Na astrologia ocidental, ele entra um pouco antes, porque a gente tem uma diferença aí de cálculo. Então, quando o Sol entra em Leão, todo mundo, na astrologia ocidental, todo mundo que nascer agora, nesse dia que o Sol entrou em Leão, até o Sol se mudar para Virgem, vai ser todo mundo leonino. Não importa o horário, se nasceu de manhã, se nasceu à noite, se nasceu de madrugada, é todo mundo leonino. Na astrologia védica, não. O Sol pode, né? O Sol acabou de entrar em Leão, a Lua, eu não vi onde que ela estava, a Lua estava exaltada em Touro. Então, quem estiver nascendo agora, não necessariamente vai ser leonino. Só vai ser leonino se nascer no horário da constelação de Leão, né? Mas isso, eu só dou a introdução agora porque é mais fácil. A gente, lá na comunidade, a gente tem uma live que eu faço a cada 2 horas, eu vou mostrando como que isso acontece. Né? Então, a primeira dica é, a gente tem um signo ocidental e a gente tem um signo védico. Se você está seguindo um astrólogo ocidental, você usa o seu signo ocidental. Se você está seguindo um astrólogo védico, você usa o seu signo védico. 3% vai ter o mesmo signo. Por quê? Porque a diferença de graus não vai existir. Só 3% das pessoas que a gente faz no mapa vai ser Câncer na astrologia védica e vai ser Câncer na astrologia ocidental. Então, existem mais chances do signo ser diferente, mas não significa que todo mundo vai ter esse signo diferente. Então, essa é a primeira coisa. E as duas funcionam, tá, gente? Eu sempre falo. Astrologia védica, astrologia ocidental, elas ambas funcionam, são só conhecimentos diferentes de formas diferentes, tá? Agora, quando eu abro um mapa védico, o que é que eu estou vendo? Os frutos das ações que vocês fizeram em vidas passadas. Ou seja, a gente fala, né? A gente tem vários tipos de karmas, de uma forma técnica falando, mas assim, a gente tem karmas. O que são karmas? Eu faço ações todo dia e por conta dessas ações eu tenho resultados. Os resultados das minhas ações são os meus karmas. Então, se eu faço ações positivas, dentro do contexto, tá, gente? Não é aquela coisa do preto e branco. Dentro do contexto, eu faço ações positivas, eu estou criando karmas
positivos, que a gente chama de punha. Eu faço ações negativas, sei lá, eu menti, eu bati, eu xinguei, eu perdi a paciência, eu omiti, eu sacaneei, sei lá, fiz qualquer coisa negativa, então eu vou receber resultados negativos. Então, quando a gente está para nascer, né, na verdade, assim, né, a gente fala que enquanto a gente está vivendo, a gente tem um contador, que é Ganesha. Então, Ganesha é o nosso contador. Ele tem um auxiliar que chama Chitragupta, né, dentro da astrologia védica, a gente chama de Chitragupta. E aí ele está anotando toda a sua contabilidade. Né? Então, pisou na formiga. Aí fala assim, nossa, mas eu não queria pisar na formiga, eu nem enxerguei a formiga. Sim, então você tem um karma negativo que não é tão grande, porque você não tinha a intenção de matar a formiga era tão pequena que você acabou pisando. Então, aqui na Índia, tem-se uma prática de que... Por que na Índia tem muita doação? Né? Por exemplo, hoje eu saí para dar uma volta e a gente encontra facilmente 3, 4, 5 reuniões de pessoas que param, né? Elas trazem comida, elas doam comida o dia inteiro. Então, as doações são para trazer os karmas para o lado positivo. Então, qualquer tipo de seva, né? E aí não só é doar comida, mas, sei lá, você está lendo história lá no hospital, você está num asilo, você resolveu, né, trabalhar numa cozinha comunitária, você resolveu doar comida para as pessoas sem teto, tudo que a gente faz de seva traz um crédito positivo para ir anulando esses karmas negativos. Então, a prática de doação aqui na Índia é muito grande. Então, de manhã, o meu sogro, por exemplo, ele já começa o dia dando comida para os passarinhos. Por quê? Porque dar comida para os passarinhos vai trazer um lado positivo. É uma rotina natural dele. Então, vem os corvos, vem todo mundo. Tá? Então, isso vai gerando o lado positivo, né? Eu, por exemplo, a gente doa na segunda-feira também aqui. Então, toda doação que você fizer vai gerar os seus karmas positivos, vai ajudar os seus karmas a irem para o lado positivo. Então, quando a gente abre o mapa da pessoa, a gente começa a enxergar aonde tem karma positivo e aonde tem karma negativo. Em geral, 99,9% das pessoas que me procuram são pessoas que não, assim, ninguém chega, nossa, Cris, minha vida está incrível, está tudo ótimo, fluindo maravilhosamente bem, eu só vim dar uma olhada no meu mapa. Não. Em geral é assim, nossa, eu estou com um pepino desse tamanho, com não sei quem, com meu irmão, com a minha prima, eu estou no meio de uma herança, meu marido, não sei o que está acontecendo com ele, eu quero me separar, não sei se eu separo, eu estou no meio de uma briga né, assim, da minha mãe com meu irmão. Então, assim, é sempre quando a coisa está enrolada e a pessoa está precisando de ajuda, ou ela já tentou resolver usando outras fontes, né, de conhecimento, ou ela já quer a ajuda da astrologia védica para entender aquele processo. Por que aquilo está sempre emperrado, ou sempre atrapalhado, ou sempre mais engasgado, ou ficou pior, né? Ou ela precisa tomar uma decisão, separo ou não separo, mudo de casa, mudo ou não mudo de casa, vou estudar lá fora, não vou estudar lá fora. Então, geralmente, as pessoas estão passando por dificuldade. Então, o que a gente percebe? Aonde a gente tem mais dificuldade, né? Então, a gente vai ter padrões kármicos naquelas histórias da nossa vida. Então, por exemplo, tem pessoas que eu abro o mapa e a gente vê padrões de relacionamento muito difíceis. Então, o que acontece? Vem parceiros complicados, vem parceiros que às vezes podem até estar abusando, parceiros que podem estar roubando, parceiros que podem estar traindo. Por quê? Porque a nossa vida não é o parceiro que está trazendo isso. O nosso mapa que está trazendo esse tipo de parceiro. E isso é importante a gente perceber. Eu sempre falo, não é o de fora que está fazendo algo com você. É você que tem um padrão kármico no seu mapa que atrai esse tipo de história para a sua vida. Por quê? Porque, gente, karma é uma experiência que precisa ser vivida. Então, não tem como pagar karma se você não vive a experiência. Então, se você não chora, se você não arranca os cabelos, se você não passa por aquilo, a experiência não acontece.
que o Vedanta vem para dizer para a gente, então? O Vedanta fala, olha, o sofrimento, né, passar pelos seus karmas é algo natural do processo da vida. Ninguém escapa do karma. Né? Eu sempre falo, se o financeiro está resolvido, pode ter certeza que vai ter problema na família. Se a família está resolvida, pode ter certeza que vai ter problema na saúde. Se a saúde está resolvida, vai ter problema lá em ter filho. Porque em alguma área a gente sempre vai estar, de alguma forma, tendo... Mesmo, né? Eu falo assim, eu tenho os meus gurus, os meus professores, né? Que são pessoas com consciência muito mais elevada e eles também estão pagando os karmas deles. Estão também passando pelos perrengues deles, né? Seja lá eles quais forem. Então, a gente, na verdade, por que a gente passa pelas situações, sejam ela positiva ou seja ela negativa? Porque a gente precisa levar o equilíbrio do karma para o zero. Então, se eu tenho muito karma bom na vida, tem pessoas que não precisam. Eu tenho pessoas que eu faço mapa que não tem problema para ter carreira, para arrumar emprego. Eu falo, olha, se você largar o seu emprego hoje, tem 10 te esperando amanhã. Por quê? Porque o mapa da pessoa está tão propício para aquilo que ela não precisa nem fazer força. Ela larga o emprego, no outro dia já tem 10 pessoas ligando. Por quê? Porque ela precisa ter essa experiência, ela precisa trazer essa positividade para o lado neutro, ela precisa ganhar esse bônus, né? Por outro lado, também, quando a gente tem algo difícil no mapa, a gente precisa viver a experiência daquela dificuldade para levar também para o neutro, né? E essa é a parte difícil, porque ninguém fala para mim, ai, Cris, que chato, né? Que eu nem preciso procurar emprego. Ai, que chato, né? Que eu nem preciso, se eu quero, né? Eu nem preciso, meu marido é incrível. Né? Que chato ter um marido desse. Pois é, né? Ninguém está me reclamando disso, as pessoas estão reclamando aonde as coisas estão emperrando, obviamente, né? E está tudo certo. Então, o que o Vedanta fala para a gente? Né? A experiência não tem como fugir. Você não tem como fugir do seu karma. Falar, eu não quero... Né? Eu, por exemplo, tenho um karma muito difícil com a minha mãe. Né? Eu tenho, assim, energias muito complexas com a minha mãe. Então, quando eu entendi o processo, o meu sofrimento diminuiu muito. Por quê? Porque eu sei que a minha mãe e eu temos que zerar esse karma negativo. Então, eu parei de culpar minha mãe, eu parei de me culpar também. Falei, vamos viver a experiência e eu vou tentar fazer da melhor forma possível, né? Então, não é que hoje eu e minha mãe, a gente se abraça e tem uma família doriana. Não, a coisa continua como sempre foi, difícil, mas não existe o fator sofrimento como era antigamente. Que, nossa Senhora, já tentei de tudo e minha mãe não me ajuda e é uma briga toda hora que eu encontro. Então, não tem mais briga, não tem mais estresse, porque a gente começa a entender que se aquilo não é para funcionar de uma forma gostosa, carinhosa, né? Alegre, ela vai funcionar como ela tem que ser, difícil, emperrada, né? Onde existe mais crítica do que uma fala mais de mãe, né? De mãe mais incondicional, tal. Então, quando eu abro o mapa e quando a gente estuda o mapa, é para a gente achar um lugar melhor para a gente, né? Então, se, por exemplo, se você tem dificuldade para ganhar dinheiro, para que ficar sofrendo se você não consegue ganhar mais esse dinheiro? Você tem que aprender o quê? A fazer uma poupança melhor. Ou administrar melhor o que você ganha, porque você sabe que as suas entradas têm mais dificuldade. Então, na verdade, o que a gente está fazendo o tempo todo, a gente está administrando o que é difícil, então a gente põe um foco naquilo, e o que a gente tem de bom, a gente curte e faz com que aquilo seja melhor, né? Então, eu sempre falo, gente, ao invés de... assim, o mapa é algo que flui. Se a gente entende a nossa história, a gente flui melhor nela. Então, eu sempre dou esse exemplo. Se você traz uma planta para casa, e aí, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa tem uma energia de trabalho mais forte, onde ela é mais, ela precisa mandar mais, ela precisa ter mais autonomia, ela precisa ter mais liberdade, ela não consegue trabalhar com uma pessoa muito em cima dela. Então, é a mesma história da planta. Se uma pessoa tem esse tipo de perfil de trabalho, ela não pode ter um chefe que é extremamente controlador.
Por quê? Porque o tempo todo ela vai estar entrando em choque com o chefe. Por quê? Porque a natureza dela, do mapa dela, é de ter autonomia no trabalho. Então, eu sempre falo para as pessoas a gente vai conversando. É mais fácil você, devagarzinho, transitar para um local de trabalho e para um chefe que te dê mais autonomia. Então, quando você começar a procurar um novo emprego, procura alguém que pode te dar mais liberdade. Então, você não precisa ficar lá sofrendo aonde você está. A gente precisa aprender a transitar para os lugares aonde a gente funciona melhor. Então, a gente precisa ir o quê? Para onde a nossa natureza é a nossa natureza. E aí a gente encontra pessoas, locais, situações onde eu posso fluir melhor. Por quê? Porque eu não preciso ficar lá, ai meu Deus, aquela mulher vier me falar de novo que eu preciso, que ela quer ver minha, sei lá, o meu horário ou o que eu estou fazendo, e aí fica aquela briga. E aí você vive naquela briga constante, quando, na verdade, ao invés de querer mudar o seu chefe, você deveria procurar transitar para um lugar onde o seu chefe te dá mais liberdade. Então, o mapa é para te ajudar a achar o seu lugar. O seu lugar com a sua mãe, o seu lugar com o seu pai, o seu lugar com o seu dinheiro, com a sua espiritualidade, com os seus filhos, com a mãe, com o pai, com os irmãos, enfim. Porque quando você entende onde é natural, aí sim você pode fazer um trabalho real e entender esse processo de uma forma muito mais prática. Né? Então, se uma pessoa tem muito problema no relacionamento, ela tem que botar um foco no relacionamento para achar pessoas que vão se conectar a ela com mais facilidade. Né? Então, precisa ter esse trabalho interno nosso. Até aqui, alguma dúvida, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, quando a gente está olhando o mapa, o que a gente está fazendo é exatamente isso. A gente está entendendo a nossa história com cada situação da vida. Então, eu, por exemplo, eu tenho Saturno agregado ao meu relacionamento. Então, Saturno é uma energia o quê? Constritiva. É uma energia que faz com que você fique a serviço, é uma energia que faz com que a gente fique mais se sentindo na obrigação. Então, eu casei 2 vezes, né? Então, no meu primeiro casamento, essa energia de Saturno era muito forte, no sentido de que eu estava sempre a serviço, cerceada, constritiva na relação. Aí você fala, bom, Cris, e aí? No segundo relacionamento é totalmente diferente? Não. Eu continuo tendo a energia de Saturno, só que ela vem com outras cores. E ao entender que eu tenho essa energia de Saturno no meu relacionamento, eu comecei a trabalhar melhor essa energia. Né? Então, eu continuo tendo certas constrições, né? Eu continuo tendo certas dificuldades no meu relacionamento com a história de Saturno, mas a partir do momento que eu entendi isso, eu consigo trafegar muito melhor e a relação flui muito melhor. Não porque eu simplesmente tirei essa possibilidade, não, porque justamente eu entendo que eu tenho que estar a serviço, que eu tenho que ter esse dever, esse contrato de responsabilidade muito forte na história do meu relacionamento, e aí eu comecei a fazer um trabalho meu para entrar nessa energia de Saturno no meu relacionamento. E isso melhorou muito o relacionamento em si, né? Por quê? Porque eu comecei a entender o que é necessário a ser feito. Então, é mais ou menos assim, a gente começa a entender a gente mesmo, e aí a gente entende como? A gente observa o que está acontecendo aqui fora, e aí a gente vai para o mapa lá dentro. E aí a gente olha para o mapa lá dentro, e aí a gente observa o que está acontecendo aqui fora. É um diálogo, toda hora esse diálogo está acontecendo, né? Por quê? Porque também a gente está vendo os trânsitos no céu, e quando os trânsitos estão mudando, a gente também está mudando com os trânsitos. Né? Então, por isso que tem épocas que a pessoa fala, nossa, Cris, eu estou com uma vontade enorme de ir embora para o exterior para estudar. Aí a gente vai lá no mapa da pessoa, está lá, né? Um planeta jogando a pessoa para fora do Brasil. Essas coisas não são coincidências, né? Elas são histórias do seu mapa que estão mostrando para você que você agora está com interesses em diferentes lugares. Né? Então, é isso que acontece. E
E assim, né, eu já venho acompanhando o meu mapa há 7 anos, né, mapa da família, e aí mapas, tem pessoas que fazem mapa comigo há 3, 4 anos, e aí a gente vai vendo como isso é rico, né? Uma hora a pessoa estava super interessada em comprar uma casa, mas agora ela quer mais mudar de cidade, né? E como as coisas vão mudando, porque a vida é muito isso, né? Essa impermanência que vai acontecendo. Muito bem, então vamos ver o mapa agora. Eu vou dividir minha tela com vocês. Até aqui tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida. Então, gente, esse aqui, vocês já devem estar vendo, né? É o mapa. Esse software que eu uso é o Devaguru. Eu não usava esse software antes, eu comecei a usar uns 2, 3 anos atrás, quando eu iniciei o meu curso aqui na Índia com novos professores, e aí eles falaram, olha, vamos, esse software é legal, tem ferramentas legais. Eu usava um outro software que ele é muito caro no mercado, na verdade, e ele também é um software mais duro de usar, na verdade, eu nem gostava muito dele, então transitei com facilidade para esse software. Se você me perguntar, Cris, na internet free, né, para fazer o mapa, você pode montar o seu mapa, ele não te cobra nada, mas se você, por exemplo, quiser outras ferramentas ou quiser salvar o seu mapa, aí sim você precisa fazer parte de uma assinatura mensal, que o valor em geral dá 50, R$ 54 por mês, alguma coisa assim, tá? Então, se você realmente quer estudar e quer se aplicar, eu acho que é um valor até razoável, não é grande, né? Assim, nossa, é muito caro ou não. Então, mas de qualquer forma, ele tem ferramentas free que dá para usar bastante, só quando a pessoa quer manter, guardar mapa, quer ter ferramentas mais específicas, a gente vai ter. Então, aqui, gente, esse tipo de estilo do mapa que a gente está vendo aqui, ele é o mapa do norte, né? Então, tem pessoas que começam aprendendo com o mapa do norte. Se você quiser mudar o mapa, é só clicar aqui nessa figurinha aqui, né, que vocês estão vendo. E aí a gente vai para. A gente tem 3 tipos de mapa na astrologia védica. Então, geralmente, as pessoas gostam de usar mais o do norte. Eu não vejo problema nenhum em começar pelo do norte, mas eu sempre recomendo que devagar vá transitando para o mapa do sul, porque existem diferenças, as informações são as mesmas, ou seja, não tem, as informações continuam as mesmas, não vai ter nenhuma mudança, mas, porém, a energia do mapa do sul, para nós astrólogos, é melhor, né? Somente quando você vai estudar, para cliente em geral, eu só abro o do norte, mas para estudos eu procuro usar o do norte e o último, que é o do leste, porque para energia para gente. E outra forma, como eles mostram, os signos vão estar fixos. Mas eu não vou entrar muito aqui, lá na comunidade a gente começa a discutir mais sobre isso. Então, aqui, ó, aonde vocês estão vendo o AS aqui, ó, AS significa ascendente, né? Então, ascendente é onde mora a sua primeira casa. No caso aqui, esses números, eles não é o número da casa. Aqui é o número do signo, né? Na verdade, é referente a signo. Então, 12, alguém sabe qual é o número 12 para a astrologia védica? Até na astrologia ocidental é a mesma coisa. Qual signo que é? Alguém sabe? É Júpiter? É signo de Júpiter, mas aqui é de Peixes, né? Então, aqui 12 é a última casa natural do signo, né? Então, aqui é Peixes. Então, essa pessoa, né, que a gente está abrindo o mapa aqui, ela é de Peixes, né? Quando ela nasceu, era a constelação de Peixes, né, que estava lá, e ela nasceu. E no mapa do norte, a gente faz sentido anti-horário. Então, a gente começa aqui, ó. Então, aonde tem esse losango aqui, né? Então, essa é a primeira casa, essa vai ser a segunda casa. Cada figura geométrica é uma casa. Terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa, sétima casa, oitava casa, nona, décima, casa 11 e casa 12, né? Então, quando a gente começa a estudar astrologia védica, existem, gente, muitas camadas para estudar. Então, a primeira coisa que eu aviso, assim,
Se alguém falar para você, nossa, Cris, eu ouvi dizer que, sei lá, Saturno com algum planeta é muito difícil. Olha, gente, uma coisa só não justifica nenhum conceito para a gente. Então, para cada coisa que a gente acha no mapa, a gente tem que trabalhar com três ideias sobre aquela história. Então, se as três ideias trouxerem uma energia que mostra que tem bloqueio, que tem dificuldade, aí sim aquele assunto é difícil. Mas, de repente, só tem uma coisa que significa que tem pouca dificuldade ali no processo. Se está ali no meio, tem, sei lá, né, dois contra um, significa que tem uma certa dificuldade, mas ela não é uma dificuldade total. Então, uma das coisas que eu sempre procuro tirar de cara é essa história do, nossa, eu tenho lua na oitava casa, meu Deus, é um super problema. Mas, assim, lógico, a gente sabe que quando a gente ouve um conceito desse, a gente já sabe que tem uma dificuldade, mas isso é um conceito. Me arranja mais dois conceitos para a gente falar sobre a história do seu mapa nesse planeta, né, nessa história. E a gente tem muitas camadas na astrologia védica, e é isso que eu adoro. Então, a gente estuda pelo lado dos signos, depois a gente estuda pelo lado das nakshatras, que são as constelações, depois a gente estuda pelo lado dos 5 elementos. Então, gente, a gente tem informações de muitos lados, né? Em geral, as informações ou elas se ajudam, ou elas, então, vão uma contra a outra, e aí vai gerando o que pode ser mais ou menos, ou pouca questão ali. Né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é nunca julgar de cara. Eu tenho um conceito e aí pronto, meu mapa é... As pessoas falam para mim, outro dia eu fiz um mapa de um indiano, então mais... Existe uma outra cultura aqui na Índia de mapa, né? Então eu estava fazendo um mapa de indiano, e aí ele falou, Cris, o meu mapa é bom? Aí eu falei para ele, bom para quê? Ruim para quê? Né? Bom para uma coisa, difícil para outra coisa, porque tem mapas que a gente lê que eles são ótimos para desenvolver espiritualidade. Você olha, nossa, essa pessoa vai ter uma chance de desenvolver muita espiritualidade, mas de repente, para ganhar o material vai ser complicado, porque não dá para trazer tudo, né? Então, de repente, um mapa desenvolve muito material, mas de repente para a espiritualidade não é legal. De repente, aquela pessoa tem muita dificuldade na questão dos filhos, mas ela tem uma questão de família de origem incrível. Então, essa coisa do meu mapa é bom ou ruim, essa história é boa ou ruim, para quê? No quê? Para que eu estou olhando? Então, a gente precisa começar a ter um pouco mais de perspectiva. Quando a gente estuda Vedanta... Oi? Alguém fez uma pergunta? Não? Então, quando a gente estuda Vedanta, né, e não só Vedanta, né, tudo que é relacionado aos Vedas, o que é principal no processo de estudo é a gente entender, a gente fazer a pergunta, é a pergunta que leva a gente para algum lugar. Então, quando você está lendo, por exemplo, Parashara, né? Eu estou sem o meu... Parashara é a Bíblia da astrologia védica, né? Para quem estuda, é a primeira Bíblia, vamos dizer assim. Então, quando você abre Parashara, né? Ou se você já estudou algum texto de Vedas em geral, é sempre um aluno fazendo uma pergunta, como a gente tem na Bhagavad Gita, né? Que a gente tem Arjuna. A gente tem Arjuna de um lado e Krishna do outro. Então, Arjuna começa a perguntar, mas Krishna, o que é que está acontecendo aqui nessa batalha? Aí Krishna começa. Isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. Aí vem o próximo sloka. Mas, Krishna, por que os meus tios estão me atacando? Por que os meus primos estão me atacando? Aí vem Krishna e fala, tá, 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 tá. Então, gente, e esse estilo de pergunta e resposta é muito comum nos textos védicos, inclusive no de Parashara. Então, a gente tem um discípulo, né? E aí ele pergunta, Parashara, né, mestre, me conte, me fale sobre os planetas, né? Como que são os planetas, que a gente chama de grahas na astrologia védica. E aí ele começa a falar, então, meu querido aluno, né, existe o Sol, e aí começa, e é sempre assim, vem uma pergunta, vem uma resposta. Então, e eu acho isso tão legal, né? Tanto que eu falo muito meu marido está falando muito para ele, gente, ao invés da gente, quando estiver acontecendo uma situação, então aconteceu uma situação que você acha, por exemplo, que alguém está, no caso dele, ele achou que alguém estava trapaceando, né? Então, ao invés da gente falar assim, será que, assim, ele está trapaceando, mas
Será que ele está trapaceando mesmo? Será que ele está trapaceando por causa disso, disso, disso? Será que, de repente, ele não está trapaceando? Então, assim, a gente começou a trazer várias conjunções de questões acerca do processo. Por quê? Porque aí a gente começa a entender aquilo de uma forma mais aberta, né? Não assim, é isso e acabou. Então, eu acho que esse processo de perguntas, ele é um processo bem importante dentro da astrologia védica, e eu acho que na vida em geral também. Hoje eu sigo muito, né? Então, eu estou sempre nas questões. Eu pergunto primeiro para mim, ao invés de assumir a situação de cara. Então, gente, aqui, quando a gente pega o mapa da pessoa, né? E aqui no Deva Guru, e na verdade quase todos os softwares vão ser iguais a esse, com alguma diferença, tá? Pequenas diferenças, vamos dizer assim, né? Assim, de design, de ferramenta, mas assim, as informações vão ser sempre as mesmas, tá? Então, aqui você põe o nome da pessoa, né? O local onde ela nasceu, dificilmente não vai aparecer o local. Se por um acaso acontecer de não aparecer, você tem que achar a latitude e longitude do local. Se no caso não apareceu, que até hoje nunca aconteceu para mim, mas né, a gente não tira aí a possibilidade. Aqui você põe a data, só observa, porque muitos softwares podem seguir a versão britânica de data, né? Que você põe, em vez de colocar data, mês e ano, começa ao contrário, né? Mês e dia. No caso aqui, ele especifica, então tá tudo certo, né? Mas sempre dá uma olhada para ver qual é a ordem que estão seguindo. Se é dia, mês e ano, ou então se é mês, dia e ano. Só, né, para não dar confusão depois. E aqui o horário, né? Então, você coloca aqui o nome, local, data e horário. Tudo que está no mapa aqui, gente, é informação. Não tem nada que a gente não aproveite. Mas, obviamente, quando a gente está começando a estudar, a gente vai se restringir a pequenas áreas de informação. Senão vocês vão, né, não só vocês, a gente fica enlouquecido, porque é muita informação, tá? Então, aqui você vai ter os 5 elementos, que é o que a gente falou, que na verdade agora, para vocês, né, a gente não está mexendo. Aqui você vai ter informações sobre os planetas, latitude, qual é a nakshatra, né? Porque na astrologia védica a gente usa as nakshatras. Aqui vai mostrar, por exemplo, o planeta está em combustão, ou se está em guerra com outro planeta. Aqui vai mostrar outras informações. E aqui, gente, a gente vê o que a gente chama de regência. Isso eu tenho um vídeo lá na comunidade, tem até no YouTube também esse vídeo, falando sobre a regência, né? Então, todo o mapa vai estar, toda pessoa vai estar sob uma regência numa época do ano, né? Da vida ali, né? Então, por exemplo, quando a pessoa nasceu, né, ela vem vindo sobre várias regências e agora ela está na regência de Marte com Vênus. Então, é assim que a gente começa a entender como que aquela pessoa, o que ela está pensando, o que ela está querendo fazer, ou se está sendo uma regência mais fácil ou mais difícil para ela, obviamente, porque isso vai depender de como o mapa dela está estruturado. Então, eu, por exemplo, estava na regência da Lua há 4 anos atrás, acho que nem isso, 3 anos atrás. Foi uma regência muito difícil para mim, muito difícil, mas ao mesmo tempo com muita coisa acontecendo que foi boa, mas com a dificuldade. Na hora que eu acabei a regência da Lua, né, que a regência da Lua acabou, eu entrei na regência de Marte. E Marte é um planeta que me joga para fora. Então, na hora que eu entrei na regência de Marte, não é todo mundo que acontece assim, eu vim parar na Índia. Então, assim, eu vim parar na Índia, tem pessoas que falam, eu quero sair do país, eu vou me mudar do país, e tem pessoas que são jogadas para aquela situação. No meu caso, eu fui literalmente jogada para a situação. Né? Então, isso que as regências vão fazendo, as regências e o que a gente chama de sub-regências, que tem o termo técnico de Antardash. Então, aqui a gente vê onde estão as regências dessa pessoa. E tem muita coisa que a gente estuda aqui, mas não é para agora também. Então, hoje, basicamente, a gente está querendo saber qual é o planeta alma dessa pessoa, né? Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo essa listinha? Vocês estão conseguindo enxergar comigo? Tem uma listinha aqui, ó, MK, AK, PK, AMK, DK, PI, GK, BK. Então, isso a gente fala, são os characarakas, né, que são, como se fossem características associadas às nossas questões
de alma. E tem um que é a alma principal. O que é o Atma Karaka, né? O planeta alma? O planeta alma é o planeta que tem maior grau no nosso mapa, né? E por ter o maior grau, é onde a gente tem mais karma naquele planeta, né? A gente tem que vivenciar bastante karmas relacionados à história desse planeta. E ao vivenciar esses karmas, esse planeta alma também mostra muito o que a gente quis vir fazer nessa vida aqui quando a gente renasceu. Né? Então, ele também mostra o nosso desejo. Se vocês assistiram aquele filme do Soul, que é da Disney, deve ter, sei lá, 15 anos para trás, agora eu já nem lembro quando foi lançado, mas é bem a história do planeta alma. É uma almazinha que ela não quer voltar para a Terra, e aí todo mundo tem que achar uma maneira dela sentir vontade de voltar para a Terra. Esse sentir vontade de voltar para a Terra é o nosso planeta alma. Então, no caso aqui da Marinês, né, o planeta alma dela mora na quinta casa. Cris, como que eu sei que é a quinta casa? Vamos lá. Ascendente na mão, né? Então você está lá com o seu mapa, sempre com o mapa na mão quando vai assistir aula. Gente, é obrigatório mapa na mão quando for assistir sua aula, ou então ver qualquer coisa. Mapa na mão, eu gosto de printado, né? Escrito. Quando eu comecei a estudar astrologia védica, eu fazia todos os mapas na mão. E hoje em dia que eu ainda faço, né? Tem gente que imprime, eu adoro fazer à mão. Né? Então, mapa na mão, printado, escrito, enfim, como você achar melhor. E aí a gente conta, ó, sentido, anti-horário, vamos lá comigo. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e casa 5. Então, o planeta alma da Marinês mora lá na quinta casa. Então, o que isso significa? É a Lua, né? Existe, para a alma da Marinês, é muito importante ter a questão dos filhos, ou se ela não veio a ter filhos nessa vida, é muito importante que ela tenha uma relação com alunos, com estudantes, é sempre nessa relação de quinta casa, é alguém que ou você deu à luz, né, que é seu filho, ou então seria até seus alunos, seus estudantes. Então, existe uma conexão muito grande da alma da Marinês com a quinta casa. Né? E essa questão é muito importante para ela. Marinês, você está aqui na nossa live? Não, isso aí, agora você decifrou minha vida. Né? Assim, eu sempre falo, gente, que por que eu começo com a questão do planeta alma? Porque o planeta alma é o desejo da nossa alma, né? Então, por mais que você faça qualquer coisa na sua vida, e é muito importante, a gente tem muitas coisas que a gente quer fazer, né? Uma das coisas que eu falo que é muito, muito, muito importante é fazer o desejo da sua alma, né? Então, nesse sentido, né, tem pessoas que têm o planeta alma na casa 7, que é a casa do parceiro. Aí eu falo, para você é muito importante ter um parceiro, porque a alma está pedindo um parceiro, né? Então, casa, por exemplo, casa 4, meu marido tem planeta alma na casa 4, é a mãe. Então, a mãe nossa, a mãe é tudo para ele, né? Tudo e um pouco mais. Porque é essa relação de alma que a gente tem, né? Onde o nosso planeta alma mora. E aí, obviamente, cada casa vai ter um significado referente àquela casa, né? Então, faz muito sentido para você, Marinês, a questão do planeta alma na casa 5. Com certeza, eu tenho 2 filhas e elas são a minha vida. E eu sempre, minha mãe foi meu conflito interno até ela ser viva. Depois eu resgatei isso, mas é isso, realmente, muito forte. E essa minha profissão também, assim, sempre essa necessidade de ajudar o outro, né? Tá ali sempre. Exatamente. O planeta alma Lua é uma energia de amor incondicional, né? Então, assim, a Lua, se a gente for olhar, né, qual é a energia da Lua? A energia natural, sem nenhuma questão, nenhum problema sobre a Lua é o amor incondicional. Então, é aquela pessoa que se doa, né, que não pede em troca, que vai fazer tudo pelo outro, porque é a mãe, né? A Lua é a energia da mãe. Então, com certeza, na sua vida, você vem vivenciando, ou vai vivenciando cada vez mais, os trânsitos vão fazer isso ficar mais ou menos forte, né?
as situações de amor incondicional, porque está relacionado à Lua. Né? Então, aprender o que é o amor incondicional, vivenciar esse amor incondicional, se doar de forma maternal. E aqui a gente não está falando que você só vai ter isso com as suas filhas. Obviamente, por estar na casa 5, faz que isso fique mais forte. Mas isso, de uma forma geral, é muito presente na sua vida em outras situações também. Né? Então, faz muito sentido. E aí, quando a gente sabe o planeta alma da pessoa, né? Então, a gente achou lá o planeta alma que tem maior grau. E aqui eu só quero lembrar, né? Não vou entrar muito em detalhe, que Rahu, né? Esse R aqui e esse KE, Ketu, eles são nodos lunares. Na verdade, a gente também chama na tradução de planetas, tá, gente? Mas eles não são planetas. Não existe um Rahu lá no céu e não existe um Ketu lá no céu. O que existe é uma marcação, né, uma localização física deles no céu, que quando o Sol ou a Lua transitam nessa marcação física, eles entram em eclipse. Né? Inclusive, vai entrar uma aula especial de Ketu, que eu estou amando fazer, né? Eu estou numa energia. Até estava me perguntando, por que será que eu estou estudando tanto Ketu esses dias? Né? Porque a gente começa a ir para os lados, nossa, mas né, vamos ver o que está acontecendo. E aí vai vir uma aula muito legal de Ketu agora na comunidade, deve estar saindo essa semana já. E esses nodos lunares são muito importantes para a gente, porque eles são mais ou menos um direcionamento kármico muito forte no nosso mapa. Rahu é tudo que a gente quer de material nessa vida. Então, Rahu fala que você quer, você quer isso, você quer. E Rahu é só cabeça, então ele só fica na tua cabeça. Tem gente que tem Rahu na 7ª casa, que é a casa do parceiro, tem gente que tem Rahu na casa 11, que é a casa dos grupos, dos ganhos, tem gente que tem Rahu lá na casa do trabalho, e aí quer trabalhar. E Ketu é o contrário. Ketu é aquele que faz com que ele fale assim, não quero mais. Ketu é o planeta que dá, o que a gente chama de moksha, né? A nossa libertação, que é aquele que desapega. E aí, cuidado com essa palavra desapego, porque ela é muito mal usada em geral. Né? Então, o desapego não é dar o que você não gosta, o que você não quer, mas é justamente o contrário. O desapego é dar o que você mais ama nessa vida. Né? Então, Ketu trabalha muito com essa energia. Então, Rahu e Ketu, estou falando porque eles andam ao contrário no mapa. Se todos os planetas circulam de forma no sentido horário, Rahu e Ketu circulam no sentido anti-horário. Então, aí vai ter uma diferença de graus. Então, a forma de você saber, se você não sabe mexer com essa história de Rahu e Ketu, não tem problema. Vem aqui no mapa, acha o Aka. Aka, Atma, que significa alma em sânscrito, Kara, né? Que é o significador. Então, no caso aqui, é Lua, né? Poderia ser outro planeta. E aí, a gente vai lá para o D9, ou seja, esse aqui, ó, D1 é o mapa de nascimento, né? Mas a gente tem, olha quantos mapas a gente tem na astrologia védica. Dá uma alegria aqui, ó. Cada mapa vai trazer uma informação diferente, específica para você. O D1 é o mapa geral, é o mapa que a gente fala, o mapa total. E depois os outros mapas vão abrir questões específicas. Então, quando a gente quer saber questões específicas, a gente vai para os mapas específicos. Então, a gente vem aqui, ó, abre o D9. O D9 é o que a gente chama mapa do parceiro, mapa de casamento, e ele é muito importante de ser estudado junto com o D1, ele é importantíssimo, tá? Então, aí a gente vem aqui. A Lua, coincidentemente, também está na casa 5 aqui, tá, gente? Não é padrão, isso aconteceu por coincidência. Então, aí, como que a gente acha a deidade que está relacionada, que cuida da gente no nosso mapa? Aquela deidade que vai cuidar da gente, né? Que a gente... Porque, assim, é como se você tivesse, com essa deidade, é como se fosse a deidade que vai te trazer mais orientação nessa vida, aquela que vai te cuidar de você, vai olhar para você. Então, a gente geralmente gosta de fazer mantra para ela, oração, né? Porque quando a gente fala mantra, eu sempre falo, olha, se você não quer fazer mantra em sânscrito, né? Ou qualquer mantra na questão de Sendu, você pode usar, então, por exemplo, quem seria Shiva na Igreja Católica? Quem seria Shiva? Qual a energia de Shiva? Uma energia forte, destruidora, uma energia, né, de alguém que protege, mas com muita força, com muita raiva. Essa energia de Shiva. Então,
na religião católica, com certeza a gente acha uma energia também que tem esse mesmo perfil, né? Então, a gente pode achar em outras, né, no kardecismo, na Umbanda, ou enfim, qualquer outro tipo de religião, a gente vai ter essas energias com outros nomes também, né? Então, você também pode usar, não precisa se ater exatamente só à questão de estilo. Então, a Lua está aqui. Quem pode me dizer qual é a 12ª casa a partir da Lua? Quem pode contar aqui comigo, ou quem pode contar para mim e me falar qual seria essa casa? Qual o signo que está lá? Alguém? Então, eu vou fazer o primeiro junto e no próximo a gente conta junto. A gente conta, tá? Então, aqui, ó, a Lua está aqui, o sentido é anti-horário, né? No mapa do norte é anti-horário. Então, a gente conta sempre a partir da casa onde o planeta mora, tá? Isso às vezes é meio confuso, as pessoas contam na próxima casa. Não, você conta naquela casa. Então, você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essa casa aqui, ó, quem que está morando lá? Qual é o planeta que está morando lá? Quem é esse KE? Não está aparecendo, você está girando a flechinha aí, aqui não está aparecendo para mim. Vê se você consegue. Alguém está enxergando? Deixa eu abrir, ficou grande aqui. Alguém está enxergando? Quem está lá? Agora tinha aparecido, agora sumiu de novo. Ó, eu vou deixar aqui, ó. Qual é o planeta? Então, a gente contou 12. Eu vou contar de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é o nome desse planeta que tem KE como inicial? Alguém conhece? Esse é o planeta, ou na verdade eu falei que ele não é um planeta, é um nódulo lunar, né? É o Queto. Então, Queto, se tiver algum planeta morando na 12ª casa no D9, a partir do Atma Karaka, né? Então, primeiro a gente foi lá no mapa de nascimento, achou que a Lua é o planeta alma, o Atma Karaka. Aí a gente abre o D9, acha a Lua de novo, onde ela estiver lá no D9, e aí a gente conta 12 casas a partir da Lua. Quando chegar na 12ª casa, vai ter lá, ou vai ter um planeta morando lá, ou até mais de um, ou vai estar vazio. Se tiver vazio, eu vou pegar o dono do signo, né? Quem é dono daquele signo. Se tiver algum planeta morando lá, eu vou pegar o planeta. Então, no caso aqui, o Graha, né, que a gente chama, é Ketu, e Ketu, gente, é Ganesha. Então, a deidade para Marinês... Nossa, sério? É a deidade que eu mais me identifico dentro da PUD, é só Ganesha. Então, assim, se eu falar Marinês, qual é a deidade mais interessante para você começar a fazer os seus pujas, ou enfim, né? Se você quer fazer mantras, seja Ganesha dentro dessa parte hindu, ou então se você, né, usar outra religião, você pega essa energia de Ganesha. Ganesha é aquele que é um corpo de menino, cabeça de elefante. A história de Ganesha, sempre eu adoro Ganesha, as histórias de Ganesha são muito, né, os Puranas, como que Ganesha apareceu, toda a história dele, né? E Ketu, né, Ganesha ele é o nosso contador, né, ele faz a contabilidade. E para nós, astrólogos védicos, quem representa a astrologia védica é Ketu. Né? Então, assim, Ketu porque justamente ele faz a contabilidade. Então, é muito legal. Então, eu faria para você, qual é o mantra para Ganesha? Gente, mantras, existem muitos, né? Mas, assim, eu sempre falo que os mais fáceis de se começar são os mantras de nome. Ou seja, geralmente é Om e o nome da deidade, né? Porque, obviamente, a gente tem mantras bem... E aí, assim, mantras com diferentes entonações, diferentes significados, que atuam diferente no nosso mapa. Então, mas o mais conhecido, que eu acho que algumas pessoas até já conhecem, é o Om Gana
Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Então, Om, né, que é o Om, esse som universal. Ganganapataye é um dos nomes de Ganesha, ele tem outros nomes, né? E Namaha é a gente é Baal, né? A gente se coloca, né, prostra, né? Esqueci uma tradução melhor. Baal é quando a gente, né, faz a reverência nesse sentido. Tá bom, Marinês? Eu amei que é Ganesha, viu? Você falou que raro e quieto, e aí quieto é onde que está a cabeça, é onde a gente fica só pensando, é isso? Não, aí é Rahu, né? Rahu fica só com a cabeça. Ganesha, ele tem cabeça de elefante, mas ele não é só a cabeça, né? Que a cabeça dele é de elefante e o corpo é de menino, né? Tem a história de Ganesha. Eu acho que eu contei em algum vídeo do YouTube, eu devo ter contado. Agora está chegando o Ganesha Chaturthi, né? O aniversário de Ganesha, aí eu devo estar trazendo várias histórias de Ganesha. Eu sempre conto umas histórias. Tem 1000 histórias. E Ganesha é divertidíssimo, né? Porque uma das questões de Ganesha que ele é assim, é uma criança, né? Então ele é tem esse humor de criança, é bem gostoso, né? Geralmente, muito, no Ocidente, muitas pessoas se identificam bastante com Ganesha. A Fabiana está aí, Fabi? Sim, estou sim. Vamos abrir seu mapa, então. Vamos lá, Fabi. Você sabe qual é o seu planeta alma? Saturno. Você já checou aqui? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Fabi, 16/4/1984, Areia, Paraíba, Brasil, às 2 da tarde. Confere? Confere. Então, vamos lá. Então, qual é o planeta alma da Fabi? Saturno, ela falou, né? Shani. Então, quando a gente, né, eu posso olhar direto pelos graus, né? Eu olho lá quantos graus, qual é o planeta de maior grau no meu mapa, lembrando que Rahu e Ketu estão no sentido inverso, tá, gente? Então, quem tem Rahu e Ketu como planetal, Ketu nunca pode ser, só até Rahu, tá? Ketu não tem como ser planetal, só Rahu. Então, aí pode ser que dê Rahu, tá? Mas aí, se tiver na dúvida, é só procurar o Ake, né? Acha o Ake aqui, e aí vai achar. Shani, né? Saturno. Então, o Saturno da Fabi mora lá em qual casa, Fabi? Conta comigo. Ó, ascendente. A Fabi, Terceira. qual é o signo da Fabi? Qual é o número aqui? É 5, né? Então, essa é a primeira casa, é 5. Qual é o número 5 de acordo com os signos? Isso a gente tem que decorar, gente. Áries é 1, Touro é 2, Gêmeos é 3, Câncer é 4, 5 é li. 5 são os leoninos. Eu também sou de leão na astrologia védica. 5 é leão, 6 é? Quem que é 6? 6 é Libra. Virgem, quase. Virgem. Ah, não, 7 que é Libra. 7 que é Libra, 8 Escorpião. 9 é Sagitário, 10 é Capricórnio, 11 é Aquário e 12 é Peixe. Isso tem que decorar, gente. Mas de tanto a gente fazer, fica impossível. Até dormindo você começa a falar. 5 é Leão, 6 é Virgem, 7 é Libra, 8 é Escorpião. Vai que vai, mas esse tem que decorar. Então, no caso da Fabi, Saturno está na terceira casa, a gente chama de Shani, né, em sânscrito. E aí, no caso, terceira casa é a casa a casa da onde a gente tem a coragem. Aqui é a casa da coragem, da ousadia, da inteligência e também a casa dos irmãos, né? Saturno, Fabi, um dos significadores de Saturno é sofrimento. As pessoas que eu conheço que têm planeta alma em Saturno, incluindo minhas 2 filhas, elas vêm para esse mundo, né? As pessoas vêm e acabam vendo muito sofrimento dos outros, né? Não que elas causam esse sofrimento, elas acabam presenciando também muito sofrimento das pessoas e muitas vezes eles não podem fazer nada. Eles acabam virando espectadores e aí acabam vendo. Então, Saturno é um planeta alma que traz muito essa energia mais também de sofrimento. Como que é isso para você, mãe? Você consegue achar, entender esse processo para você? Sim.
E bem característico mesmo. ele traz uma... A minha filha mais velha viu muita coisa assim, viu muitas questões muito difíceis, assim, a mais nova ainda está crescendo, né? Então, assim, Saturno, planeta alma, traz. Por estar na terceira casa, né, conexão com os irmãos, ou então essa vontade também, né, ou essa inteligência, ou essa ousadia, são coisas muito importantes para a sua alma. E, gente, desejo de alma tem que ser atendido, tá? Por mais que outras coisas sejam importantes na sua vida, sempre atenda os desejos da sua alma. Se a gente abrir o D9 aqui, Saturno está em qual casa agora? Não está lá na terceira casa. Qual casa que ele está? Vamos contar junto, ó. Ascendente é a primeira casa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, Saturno agora está na casa 11, né? Diferente. E muda, tá, gente? Não é que muda o mapa e fica tudo igual. Aí é outra configuração, porque o assunto daquele mapa, aqui é o assunto, a gente fala muito de parceiro. Na verdade, o D9 é considerado um mapa da Bhagya, que a gente fala, né? Fortuna, mapa da nossa sorte nessa vida, né? Então, assim, quanto de sorte você trouxe para essa vida também está muito relacionado a esse mapa. Por isso que é um mapa tão importante para a gente. Então, se no caso da Fabiana, o Saturno está morando na casa 11, se a gente vai correndo de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A casa 12 é sempre uma casa antes da casa onde você está. Né? Então, você poderia, entre aspas, ir direto para a casa anterior. Eu só mostro o processo para também ficando claro. Então, aqui, qual que é o signo representado pelo número 12? Peixes. Peixes, né? Então, não tem planeta aqui morando. Então, quem é o dono de peixes? É Marte, é Mercúrio, é Júpiter, muito bem. Então, Júpiter é o dono de peixes. Então, quais são as deidades que a gente indica, né? Para Júpiter, a gente indica, um deles é Vishnu, né? E tem Vishnu a gente tem os Trimurti, né? Que são as 3 deidades principais, que seria Brahma, que cria, Vishnu, que mantém, Shiva, que destrói, e Vishnu é a energia que sempre veio à Terra, né? Através de Rama, através de Krishna, através de Vamana e outros avatares que ele veio. E agora a gente fala que a gente está esperando o último avatar, né? Que é o último que teria para vir, é Kalki, né? Que está todo mundo vendo quando a situação ficar bem, bem difícil, geralmente é quando o avatar vem. Então, Júpiter é relacionado a Vishnu ou Dattatreya, né? Então, fazer orações para Vishnu. Aí, Vishnu tem vários mantras para Vishnu, né? Om Namo Vishnave Namaha, Om Namo Vasudevaya. Geralmente, todos esses mantras são mantras de nome, né? Porque a gente tem mantras mais difíceis, né? Narayanaya, Om Namo Narayanaya, né? Mas eu acho que um dos mantras mais tranquilos de Vishnu é Om Namo Vishnave Namaha, um mantra fácil, né? Para Dattatreya também você vai achar no mesmo estilo, um Dattatreya Namaha, alguma coisa parecida, não tenho 100% de certeza, teria que dar uma checada. Tá bom, Fabi? Ficou alguma dúvida? Não, combinado. Gratidão. Vamos ver aqui, quem mais está aqui? A Jussara está aqui, né, Jussara? Vamos ver aqui, Jussara. Jussara, você está aí? Estou aqui. Então, vamos lá. Então, a Jussara tem na primeira casa dela o signo de... Qual que é o signo do número 9? Sagitário? Sagitário, né? Então, 9 é Sagitário, 10 é Capricórnio, 11 é Aquário. Qual é, se a gente descer lá, qual é o planeta Atma Karaka da Jussara? Raro? Exatamente, é Rahu, né? E Rahu é essa energia muito do estrangeiro também, né? Rahu fala muito sobre o estrangeiro. Não somente sobre o estrangeiro, mas Rahu tem essa energia bastante... a gente fala que Rahu tem essa energia muito de pensamento, tem energia
muito atrelada também à questão do estrangeiro. Irahu é aquela energia muito mental, né? O elemento vaio, né? O elemento do vento. E o Rahu da Jussara mora em qual casa? Na 2? Na 2 não, deixa eu ver aqui. É só a gente contar. Vamos contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, geralmente, Jussara, a gente fala que quando o nosso planeta alma mora na casa 6, às vezes a gente tem dificuldade em trabalhar com a energia divina, com a energia de Deus. A gente acha que a energia divina de Deus é um problema. Então, ou a gente fala, nossa, mas por que Deus faz isso? Por que ele cria dessa forma? Por que ele resolveu fazer assim? Então, a gente não aceita de pronto, a gente tem mais resistência, a gente acaba sentindo mais questionamento em relação a todo esse processo que acontece na vida da gente. Então, a gente tem mais questões a respeito. Como que você sente isso para você? Nossa, é bem isso mesmo. Tipo, já aconteceu coisas assim na minha vida que eu falei, nossa, por que Deus me escolheu para isso, né? Tipo, tanta coisa que podia acontecer na minha vida, foi isso que aconteceu? Tipo, hoje eu aceito, entendo, mas, tipo, quando aconteceu, foi bem isso mesmo. Tipo, de não aceitar e não querer entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Existe uma briga interna, né? Assim, e aí essa questão interna pode até trazer uma pessoa que fica com energia mais de ateu. E quando a gente já fala ateu, não é que é uma energia nem boa nem ruim, é no sentido de que para você aceitar essa energia de pronto, só pelo coração, é muito difícil, tem que vir muito pelo racional, muito pelo lógico, muito pela questão, muito pela pergunta. Né? Então, tem pessoas que podem chegar ao ponto de até falar, nossa, por que é assim? Por que funciona assim? Por que tem que ser assim? Né? Existe meio que essa briga aí no processo, né? E aí a gente vai se entendendo. Quando a gente entende que a gente já tem esse perfil, a gente vai se entendendo melhor. E tá tudo bem, porque é o que eu falo, não é que é ruim ou que é bom, é como é, e a gente tem que trabalhar como aquilo funciona daquela forma, né? D9, então agora é o mapa D9. O Rahu está morando em qual casa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Na 8? Quase, está morando na 9. Quase escapou. Contando sempre a partir da própria casa onde está, né? Então, primeira casa onde está o AS, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se ele está na casa 9, a 12ª casa, a gente vai contando, né? Aquelas 12 casas, é a casa anterior, né? A última casa antes, né, da nossa casa que a gente está falando, a gente tem um planeta morando lá. Qual que é esse planeta? ME. Abreviação de... Todo mundo adora esse planeta. Esse planeta é o planeta mais... que as pessoas mais usam nas propagandas. Mercúrio. Mercúrio. Mercúrio está retrógrado, o pessoal fala que não entregou a pizza, que não conseguiu terminar a reunião, que estava fazendo não sei o quê, e aí o Mercúrio estava retrógrado. O Mercúrio, ele é o mais, que deu qualquer pepino, o Mercúrio estava retrógrado. E, gente, Mercúrio ficar retrógrado é a coisa mais comum do mundo. Isso que é o mais divertido, né? Porque as pessoas falam, nossa, Mercúrio está em retrogradação. É a coisa mais comum, Mercúrio estar retrógrado. Porque ele é muito rápido, né? Ele não é tão rápido, ele é um dos planetas mais rápidos que existe e ele acaba sempre entrando. Retrogradação é quando o planeta ele fica tão devagar, não é que ele vai para trás, parece que vai para trás, né? Mas é que ele fica tão devagar que quando os outros planetas estão transitando, a impressão que dá é que ele está indo para trás, mas é que ele está tão devagar que os planetas vão passando por ele e a impressão que se dá é que está para trás, mas não é que está para trás, gente, está muito devagar. Assim. Então, Mercúrio é Vishnu também. Então, Om Vishnave Namaha, né? Om Bhagavate Vasudevaya, todos esses mantras para Vishnu de nome também podem ser usados também nesse caso. Ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Muito obrigada. Vamos ver, quem que não foi? Raquel, a gente falou sobre o seu já, não? Acho que da Raquel a gente não falou. Raquel, você está aí?
Acho que só estava faltando dela. Vamos te dar uma Tô aqui. olhadinha. Então, vamos ver. A Raquel tem na primeira casa o signo 10, né? De número 10. Está lá ascendente, está escrito 10. 10 é o signo de Capricórnio. Capricorniana. E com Saturno e Júpiter na primeira casa. Uma bela combinação aqui de disciplina com força espiritual. Então, qual é o ato Makaraka? Se a gente olhar lá na listinha, também é Rahu, né? Então, significa que, quando a gente faz na regressão, né? Porque lá, se a gente olhar o grau de Rahu, é 4,51. Mas, Cris, esse não é o maior grau, mas ele está ao contrário. Então, a gente faz 4 graus e 51 minutos menos 30, porque 30 é cada signo, e aí a gente chega no valor, vai ser 26 alguma coisa, e aí vai ser o planeta de maior grau no mapa dela. Rahu está morando em qual casa, Raquel? Vamos lá, na casa 8, né? Casa 8. Casa 8 a gente fala que é uma casa brahmacharya. É uma casa muito relacionada pessoas que eu conheci, que faço análise de mapa com a planetalma na casa 8, às vezes elas têm momentos na vida que elas querem até entrar para... Uma das pessoas que eu conversei queria ser freira, outras elas querem passar um tempo em algum ashram ou em algum convento, elas precisam de uma época da vida que elas têm vontade até de se desconectar desse mundo e viver a parte desse mundo. Né? Significa que todas elas vão ser? Não. Essa vontade vai vir, ou elas também são pessoas que precisam desse momento mais separado, né? Mais individualizado, né? Que não é muito de querer ficar com todo mundo, com todos os grupos, né? Porque essa é uma casa que a gente fala que é de, inclusive, pessoas que viram sadhus aqui na Índia, que são essas pessoas que abandonam tudo e vão viver, assim, né? Vivendo nas florestas, nas ruas, né, que recebem doações de pessoas em todos os lugares que eles vão, tem muito essa questão casa 8 associada. E aí, obviamente, vai ter que ter certas questões associadas à casa 8, né? Não é todo mundo que só ter planeta lá que vai ser isso, né? Bem isso, né? Mas é um dos indicadores que a gente vai desenvolvendo. E você, Raquel, como que é essa história sua? Como que você sente essa história, de repente, né, de algum dia ter querer ficar mais isolado, ou então, de repente, se juntar a um ashram, ou ficar num local mais isolado, ter algum momento, você sentiu alguma vez na sua vida essa vontade? Já senti, eu já fiz vários retiros, né? Então eu gosto. Com certeza. Eu gosto. E É faz bem para engraçado que você. um amigo do meu marido, quando eu fui fazer um retiro aqui, em Matutu, ele falou assim: Raquel não vai voltar, não, hein? Ela vai ficar por lá, ela vai curtir ficar por lá. É, bem isso, porque é uma vida mais tem uma energia mais monástica, né? E obviamente vai depender de como está associado, a qual planeta, tal, posicionamentos, mas tem uma fogueirinha lá para ter uma vida mais monástica, mais retirada. E obviamente, se isso for muito, 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 muito forte, aí a pessoa acaba indo viver uma vida monástica, né? E por algum tempo, seja qual espiritualidade ou religião ela quiser, né? É isso aí. Vamos E aí, ver. qual que é a deidade? A deidade, Voltando. vamos lá, estamos no D9, né? Então Tá, você vai a falar gente ainda. vai para o mapa 9, né? Vocês estão conseguindo enxergar, espero eu, o mapa D9. E aí, Rahu está lá em qual casa agora? 3. Na casa 3. Aí, casa 12, gente, é o que a gente fez. A gente conta, né? Até chegar lá. A gente já sabe que a casa 12 é a casa anterior à casa onde a gente estiver. Então, qualquer casa 12 em relação a onde você estiver no mapa é a casa anterior. Você não precisa contar tudo. A gente faz contando para vocês irem começando a trabalhar. Mas vai se acostumando, né? Casa 2 é só pular para a casa de trás. Então, casa 12 tem um planeta morando lá. Qual que é esse planeta, Raquel? É JP que está escrito aí? JP, exatamente. E a abreviação de? Olha, é o aquário no meu? Não é, não? O que Não, é nessa casa 2? Júpiter. Uai, JP o é o Júpiter está guru. aí também? É o guru, é Júpiter. Né? Ah. Então, Júpiter
JP é o que a gente chama do guru no mapa, né? O guru é aquele que vai nos... Tanto que a gente fala, né? Onde a gente tem Júpiter no mapa, mesmo com certas dificuldades, né? Porque, obviamente, depende se você está com amigos, com inimigos, está numa casa que ele gosta, não gosta. Então, assim, Júpiter é a energia mais positiva no nosso mapa. Então, aonde a gente tem Júpiter, a gente vai ter a nossa maior positividade naquela história ali, né? Ou pelo menos uma das maiores, se de repente tiverem outras questões aí no seu mapa. Mas Júpiter é sempre a energia que a gente fala, é a energia otimista, a energia de crescimento, a energia que nos guia, a energia que nos protege, a energia que nos acolhe, né? Júpiter é bem diferente de Saturno, né? A energia de Júpiter é contrária, a energia de Saturno é aquele que não acolhe, é aquele que fala, vamos ver a vida como ela é, vamos enfrentar a realidade, acordar. Você acorda de manhã, Saturno é assim, para que você vai arrumar a cama de manhã se de noite você dorme? Né? Saturno tem essa, né, essa dureza dele, é muito saturnina. Uma pessoa com muita energia de Saturno, ela tem essa fala mais crítica e que soa negativa, né? Muitas vezes, nossa, não é que a pessoa é negativa, assim, mas é que a visão, né, a energia na cabeça dela é uma visão mais saturnina, né? Mais metódica, mais paciente, mais resiliente, né? Então é uma outra. Júpiter já é outra energia, né? Júpiter vai dar tudo certo. Júpiter, vamos lá, vamos acordar que é uma nova manhã, né? Essa energia de crescer, né, de ser otimista. E Saturno é assim, né? Será que isso vai dar certo? Olha lá, não está nem conseguindo levantar da cama, né? Esse é Saturno falando, né? Então, quando a gente... E geralmente, né? Geralmente não, eu posso dizer que todos os mapas que eu estudo, né, de pessoas públicas, somente que ascenderam ao poder ou ficaram famosas, estão com a energia de Saturno associada, porque Saturno dá esse puxão de orelha na gente. Ele fala, meu filho, você quer crescer como? Ele põe as coisas no lugar, né? Então, quando a pessoa tem muita energia de Júpiter muito forte no mapa, ela é uma pessoa assim que às vezes ela é meio mais lentinha, né? E tudo dá certo. Por quê? Porque ela sente muita tranquilidade. Saturno tira toda a tranquilidade da sua vida, né? Saturno, ele puxa você pela orelha e fala, e aí? Vai se mexer ou não? Então, ele começa a trazer situações, né? Causa certas situações na sua vida. Na verdade, não causa, ele está só mostrando que é o seu karma, na verdade, né? E ele fala, e aí? Vai enxergar o episódio de realidade ou vai continuar pondo a sujeira embaixo do tapete, né? Então, lógico, né, ninguém gosta de sentir dificuldade, bloqueio, medo, constrição, mas, às vezes, são as energias que fazem com que a gente se movimente, né? Senão a gente fica quentinho lá e achando que está tudo certo. Então, aqui também, sendo o planeta Almaraho, tendo Júpiter na 12ª casa, é o mesmo que a gente já falou, né? É Vishnu ou Dattatreya. Aquele Om Vishnave Namaha, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ou qualquer outro mantra de Vishnu, né? Vocês podem usar na sua deidade. Então, aí já dá para ter uma ideia. Se você já tem como se fala, né? Se você já tem um templo na sua casa, né? Se você já tem um cantinho na sua casa, você vai lá, né? Cada um tem a sua rotina, né? Inclusive tem no YouTube, né, um vídeo meu falando sobre como você pode montar o seu templo e estar no seu templo. Gente, trabalhe com coisas simples. Comece com tudo que é simples. Então, assim, Cris, eu preciso ter 10 deidades. Não, você precisa assim. Se você nem quiser ter uma deidade, se você só quiser ter uma imagem, se você nem quiser ter imagem, começa com o que você tem, o que você consegue ter, né? Pode pôr uma imagem, pode não pôr imagem. O que eu geralmente sempre recomendo é tenha um lugar que não pode ser no banheiro, não pode ser na cozinha, não pode ser no quarto. Se no quarto, eu digo no quarto que você dorme. Se é um escritório, tudo bem, tá? Então, quarto de dormir, não. No quarto que a gente dorme, a gente não tem tempo, tá, gente? Então, assim, qualquer quarto que não seja de dormir, tá dentro. Cozinha. Cozinha só se você tem... Aqui em casa, a gente tem a Annapurna, né? A Annapurna é a deidade da comida. Então, ela tá na cozinha. Mas se não for a Annapurna, então vocês não ponham na cozinha. E aí, então, banheiro, obviamente, nem pensar.
né? Então, na sala, no quarto de escritório, enfim. E aí você põe um cantinho lá seu, se você quer pôr uma imagem, você põe, se você não quiser pôr imagem, você não põe. Mas eu sempre recomendo, a gente aqui, de acordo com a prática dos Vedas, a gente tem aquela espécie de uma lamparina, né? Então, a gente põe o óleo, a gente pega um algodão, acende e coloca o algodão no óleo. Ai, Cris, eu não tenho essa lamparina, eu não sei esse óleo, não gosto muito complexo. Pega uma vela, não tem problema. Né? Começa com o que você tem e daí você vai mudando. Aí a vela, a única coisa que eu recomendo é não assopra. No final, você pode apagar com o dedo, não assopra a vela, tá, gente? Na tradição védica, a gente não assopra a vela. Então, aí você pode apagar com o dedo. Você pode pôr a vela, você pode pôr a lamparina, se você tem a lamparina. Se você, quando eu comecei, eu não tinha a dipa, né, que a gente fala aqui na Índia, que era essa lamparina, eu usava uma tigelinha de metal da cozinha, que aí só ficava para o templo, né? Eu pegava essa tigelinha de metal, colocava óleo. Cris, que óleo eu ponho? Geralmente, aqui na Índia a gente usa ghee, né? Porque ghee é a coisa mais fácil que a gente acha aqui na Índia, né? No Brasil, ghee é caríssimo. Quando eu morava no Brasil, o orçamento para comprar ghee para o templo era difícil. Não, porque tem o ghee que vai para a cozinha e tem o ghee que vai para o templo. Não pode usar para os dois, né? Então, o ghee da cozinha e o ghee do templo. Aliás, o que vai para o templo nunca vai para a cozinha, tá, gente? Então, quando não dava para comprar ghee, eu usava óleo de mostarda, óleo de sésame, né? Que é óleo... Sésame esqueci o nome agora em português. É o óleo de gergelim. Óleo de gergelim. Né? O óleo que você tiver, põe lá. Né? Agora, se você não tem uma tigelinha e não dá... E o algodão, gente, você pega a bolinha do algodão, faz uma cobrinha, pronto. Coloca lá que ele acende. Vai tentando que uma hora você acende, né? Eu fiz de tudo nessa vida já, então eu falo que dá certo. E aí, então, acende. Ai, Cris, eu não tenho a tigelinha, tal. Então, acende a vela, não tem problema. Né? Aí faz as suas orações. Se você tem japamala, faça o seu japamala. Se você não tem japamala, faça sem japamala, né? Faça 3 repetições, 11 repetições. Se você tem um japamala, faça um japamala, né? Ou 3 japamalas, se você puder. E é isso, gente. E aí, com o tempo, devagarzinho, você vai sentir que aquilo vai ficando mais tranquilo. Antes de rezar, ou fazer seu mantra, ou fazer qualquer questão aí no seu cantinho, no seu templo, a prática védica é tomar banho. Então, a gente sempre toma banho antes de fazer as orações. Cris, não dá tempo, eu estou saindo para o trabalho, eu só vou conseguir acender a vela no meu templo ao meio-dia. Não tem problema, a gente tem que ver o que dá para fazer. Então, se você não consegue tomar banho né, de manhã e fazer suas orações, antes de rezar, lava os pés. Lava os pés e as mãos e vai. Porque é o que dá para fazer e está tudo bem. Os pés, pelo menos, têm que estar lavados, porque a gente sempre fala, os pés são a representação do guru. Então, quando a gente faz as orações, por isso que em templo a gente, né, tem lava-pé geralmente fora, a gente tenta lavar os pés ou tem lava-pé, e a gente nunca entra de sapato em templo nenhum. Né? Templo aqui na Índia, a gente... Inclusive, não só templo, né? Livraria aqui, se for tradicional, você não entra de sapato. Tem restaurantes que você não entra de sapato. É uma prática já comum aqui, né? Mas fora da... Acho que até na Ásia, em geral, é assim, mas fora da Ásia não é tão assim, né? Então, só para lembrar lá dos pés, é isso, gente. E aí começa a sua prática. Né? E lá na comunidade, então, o que tem? Tem todas essas aulas que vêm em sequência, e aí uma vez por mês, ou de vez em quando, vem uma aula extra, que vai estar num nível mais iniciante, intermediário, e aí a gente vai tendo essas lives uma vez por mês, e eu vou conversando com vocês individualmente uma vez por mês, para falar como que está o seu processo. Está aprendendo, não está aprendendo? E a ideia da comunidade, principalmente quando eu sento para conversar com vocês, é que vocês estejam fazendo a própria biografia. Então, assim, mapa na mão é mandatório. Então, começou a aula, mapa na mão, caderno do lado, ou laptop do lado, que você usa para escrever, porque aí você vai anotar e vai ver o que aplica diretamente no seu mapa. Né? Pode ser que seja algo simples no começo, pode ser que você não entenda, anota a pergunta, anota o que entende, anota o que não entende,
né? E aí a gente vai devagarzinho, vai conversando, porque a primeira ideia é que a biografia de vocês comecem a entender cada vez mais sobre vocês. Então, é interessante que vocês façam também o quê? Anotem quais, por exemplo, né? O dia que casou, ou o dia que começou um relacionamento sério, o dia que mudou de casa, o dia que de repente foi assaltado, o dia que recebeu um diagnóstico de doença difícil, ou recebeu um diagnóstico de doença. Então, tudo isso vocês vão anotando para ir ajustando no seu mapa. Né? O dia que o filho nasceu, de repente você mudou de casa, mudou de país, mudou de carreira. O dia que você ganhou, sei lá, alguém te deu uma casa, a sua mãe resolveu passar a casa de presente para você. Tudo isso, gente, são dados importantes para a sua biografia. Porque aí a gente vai olhando nisso no seu mapa. Devagarzinho a gente vai destrinchando isso no seu mapa. Então, por isso que é um mergulho muito dentro da sua própria história. Tá bom? Então, obrigado para vocês que puderam estar aqui. Desculpa se eu estendi um pouco mais, eu sempre acabo indo um pouco mais, eu prometo que eu vou ficar mais controlada. E é a vontade de eu e a astrologia védica, eu falo que eu posso ficar horas e horas e vamos embora. E quem quiser entrar na comunidade, ela está aberta, e ela vai ficar aberta mais uns 7 dias, depois eu fecho ela de novo para a gente se assentar, se agrupar de novo, e ela vai. Então, quiser estudar agora, vem para dentro, pula, vamos embora. E aí, se achar que ainda quer esperar um pouco, aí tem que ver. Não, eu nunca sei muito bem quando eu abro a próxima. É meio que eu olho os trânsitos, sinto que está na hora, e aí a gente vai junto. Mas, de qualquer forma, quem quiser entrar, já fica o convite, vamos embora para começar. E agradeço aí a todo mundo. E, de qualquer forma, a gente está sempre se encontrando ou no YouTube, ou no Insta, e por lá. Tá bom, gente? Ah, que bom, Cristina. Obrigado, viu? Obrigada Você a vocês. disponibilizar o seu tempo para poder, né, compartilhar esses ensinamentos tão importantes. Gratidão. Gratidão, meninas, e um ótimo domingo para vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.